Bem, deixa eu só... É isso, ficar daqui. Seguinte, vamos trazer aqui agora informação importante, né? Complicação no terreno onde o Flamengo deve construir o seu estádio, né? O BAP já falou em questão de adiar a obra por causa dos juros que estão muito altos, e agora tem um motivo ainda maior para adiar essa construção. Problema muito sério aí, dois problemas aí no terreno novos que surgem. Eu só queria falar com vocês então sobre essa questão de idolatria. Vocês estão vendo aqui a camisa do Renato Gaúcho, a camisa 7, né? Algumas vezes já esteve aqui no nosso cenário, e algumas pessoas às vezes falam, ué, mas o Renato Gaúcho, camisa 7 é de quem? Do Flamengo? Era do Renato Gaúcho? 87. Camisa de 87, camisa 7, Renato Gaúcho, um dos melhores momentos da vida dele. Para mim, a melhor temporada da vida do Renato Gaúcho, 87, jogou demais. Foi um dos campeonatos mais difíceis brasileiros que tentam, né, diminuir, falar que o Flamengo não é o campeão. Para mim, é um dos mais emocionantes e mais incríveis campeonatos brasileiros de todos os tempos, a Copa União de 87. E o Renato Gaúcho teve, para mim, a sua melhor temporada como jogador. Estava no ápice, no seu momento mais fantástico, o Renato Gaúcho, em 87. E nunca vai deixar de ser ídolo, porque foi naquele momento que eu tinha 9 anos que eu descobri o que o Renato Gaúcho era, e ali, independente do que ele fez depois por outros clubes, até mesmo contra o Flamengo, isso não altera em nada o meu sentimento com relação ao Renato Gaúcho. Será sempre ídolo, tá? E digo mais, muito injustiçado, né? Muita gente, queria até a opinião sua aqui, muito injustiçado por 2021. O Renato Gaúcho, para mim, comandou a equipe que fez a melhor final de Libertadores e perdeu, né? Com uma falha do Andréas Pereira, e acabou perdendo aquela final que foi, para mim, a final que para muita gente, a final que o Flamengo fez melhor contra, não só contra o Palmeiras, mas de Libertadores das últimas 3, né, que o Flamengo conquistou. Tirando a era Zico, de 2019, 22 e 25, o Flamengo, aí somando 21, a de 21 foi a que o Flamengo jogou melhor e não ganhou, né, pra você ver como o futebol é. E muita gente critica o Renato, mas aquele time do Renato estava voando, né? E perdeu algumas partidas pontuais, sim, aquele 3-0 para o Atlético Paranaense. Teve uma situação ou outra aí no Brasileiro também que o Flamengo acabou não aproveitando, mas falando em Libertadores, a campanha foi espetacular e na final fez a melhor final. E o Michael perde o gol decisivo no finalzinho do jogo. O Gabigol também fura uma bola ali que ele tenta ir com o pé, que era com a cabeça. Né, 2 chances de gols claras que o Flamengo perde, poderia ter feito os gols, tomou um gol bobo, né, contra o Palmeiras, e na prorrogação, aquela falha do Andréas Pereira. Aquilo ali, para mim, o Flamengo era para ser o pentacampeão da Libertadores, cara. E o Renato Gaúcho teria sido exaltado. E vou dizer mais, hein? Vou dizer mais. Se o Flamengo é campeão da Libertadores em 21 com o Renato Gaúcho como técnico, aquele Mundial que o Palmeiras foi disputar e perdeu, acho que foi pro Chelsea, eu não lembro se foi pro Chelsea ou se foi pro Tigres, eu acho que esse daí foi pro Chelsea, o Tigres foi 2020, né, foi pro Chelsea. Esse Mundial aí, com o Renato Gaúcho, o Flamengo tinha sido campeão. Foi um dos piores times que foi para uma final de Mundial das últimas todas, tá? E o Palmeiras não conseguiu ganhar. Eu não sei se vocês concordam comigo, tá certo? E a gente tem aqui, então, eu vou... vejo já, meu irmão, tô gravando aqui. Então, a gente tem aqui uma informação importante para trazer para vocês com relação à questão do terreno do gasômetro, mas eu queria antes falar sobre a questão da CBF, né, que a pedido de emissora e tudo mais, tinha proibido, né, que youtubers e web rádio, etc., fizessem transmissões ao vivo, né, uma censura absurda, fizessem transmissões ao vivo nos estádios. E a gente ficou de trazer hoje uma reclamação, mas não durou, não chegou nem a começar o carnaval, um bom carnaval a todos que estão aqui, mas assim que a notícia saiu e todos começaram a reclamar, a ASEB, né, a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, ela se mobilizou e conseguiu, né, garantir que os
influenciadores, youtubers, jornalistas, web rádios possam continuar gravando, né, fazendo transmissão com o seu rosto nos estádios, porque eles queriam impedir. Estamos incomodando muito, né? Estamos incomodando muito. A gente sabe que está incomodando, cara. A gente sabe que está incomodando, né? É uma vergonha isso, cara. Os caras quererem acabar com as transmissões. Tentaram, né? Mas por esse momento a ACEB, inclusive, impediu que isso acontecesse. Eu vou trazer aqui para vocês, olha só, a informação. A ACEB vem comunicar a toda a imprensa brasileira a respeito dos acontecimentos desta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Câmeras ligadas e viradas para dentro das cabines de rádio estão autorizadas. Nada mudou. O que não está autorizado é a captação de imagens do campo de jogo para não detentoras de direitos de transmissão. Tá? Então, o assunto foi esclarecido nesta sexta-feira por Fábio Seixas, diretor de comunicação da CBF, ao presidente da ACEB, Associação de Cronistas Esportivos do Brasil. Então, olha só. Bem, falar aqui agora sobre a situação do estádio, né, do Flamengo, do terreno, que é uma situação que o Rafael Cota trouxe, o BarbaCast trouxe com o Fabrício Kika, que é um especialista. O Fabrício Kika revelou durante a live no canal BarbaCast que durante as sondagens do terreno do gasômetro foram encontrados vestígios de um antigo porto ou cais, possivelmente do século XVII. Como a área integra a zona histórica do Rio, a descoberta foi comunicada ao IPHAN, responsável por avaliar o grau de relevância do achado e definir os próximos passos. Dependendo da classificação, o material pode apenas ser documentado e retirado, pode exigir extração cuidadosa com atraso no cronograma ou, em caso de alto impacto histórico, precisar ser preservado integralmente. Kika considera pouco provável a inviabilização total do estádio, mas admite que, se o sítio for considerado de excepcional valor e estiver exatamente na área das estruturas principais, o projeto pode ser afetado. Também há a possibilidade de adaptação, incorporando a ruína ao estádio como uma atração histórica, né? Para o arquiteto, o cenário mais realista é de morosidade, já que análises desse porte podem levar até 2 anos. Além da questão arqueológica, pesam os desafios financeiros, com juros em torno de 15%, o que dificulta o financiamento. A diretoria do Flamengo, presidida por Luiz Eduardo Baptista, o BAP, trata o estádio como um projeto de longo prazo, postura que ajuda a enfrentar os trâmites sem pressão imediata. No fundo, a notícia não é totalmente ruim, dado o momento de juros altos, como o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, avisou, e sabendo que o Flamengo poderia ter dificuldade para prorrogar o projeto agora, isso faz com que o clube possa ganhar ainda mais tempo legalmente. Uma outra situação do terreno é que, com base na explicação também do Fabrício Kika, na live do BarbaCast, vou colocar eles aqui como collab no YouTube, né, e também nos nossos cortes, no Insta, etc., há mais um grande problema no local, a concessão da Naturgy, né? O governo do estado do Rio de Janeiro pretende abrir uma nova licitação para a concessão da distribuição de gás. O contrato atual da Naturgy para aquela instalação específica no terreno do gasômetro vai até julho de 27. A permanência da Naturgy e a validade da ocupação daquela área dependem da empresa vencer essa nova licitação. Caso não renove a concessão, perderá o contrato e, em tese, terá que desocupar o local. Mais uma situação. Kika classifica a situação como mais um complicador. Embora 2027 pareça distante, o prazo não é, né? Ano que vem. O prazo já é considerado próximo diante do tempo necessário para planejamento e execução das obras. A indefinição sobre quem será o detentor da concessão e a instabilidade contratual da ocupação atual adicionam mais uma camada de complexidade jurídica e logística à aquisição e ao uso do terreno do Flamengo. Ou seja, isso tudo, né, tá complicando a questão do terreno, tá? Olha só, trazer aqui
que além da arqueologia, eles debatem os desafios financeiros, citando as altas taxas de juros de 15%, tá, que dificultam o financiamento. A gente tem aqui uma outra informação importante que o Fabrício Kika fala. Olha só, tem aqui, ó, se o IPHAN determinar que é uma descoberta de altíssima excepcionalidade e que precisa ser preservada no local, isso pode inviabilizar a construção, tá? E aí ele fala, no pior cenário, desapropriação, tá? Então, no pior cenário, tá, considerado improvável, mas possível pelo especialista, se o sítio for extenso e valioso demais, o poder público poderia desapropriar o terreno para transformá-lo em uma área de preservação histórica, ressarcindo o valor ao Flamengo. Então, ele avalia que a inviabilização total é pouco provável, mas que a descoberta certamente será um complicador. Tá certo? Então, o Flamengo pode acabar sendo até ressarcido se houver uma impossibilidade. Se não puder construir o estádio por causa da ruína e tudo mais, o Flamengo pode ser ressarcido, tá? Pelo governo, tá? Pode aí ressarcir, o poder público pode ressarcir o Flamengo. Seria o melhor dos mundos caso o Flamengo não possa construir o estádio ali por uma questão de tombamento, de histórica e tudo mais.